Já foram feitas obras sobre o trabalho da Nise, né? Documentários, inclusive um filme de ficção. Então a gente imaginou que seria interessante a gente dar uma contribuição que fosse mais singular, nova, né, a esse imaginário construído sobre a Nise. Nesse sentido, a gente pensou uma estrutura para o nosso filme que fosse uma espécie de work in progress, no qual uma atriz que estaria sendo convidada para fazer uma peça sobre a Nise, uma peça chamada Infinito Interior, ela estaria se aproximando desse universo cada vez mais. E ao longo desse processo criativo da atriz, que no caso foi a atriz Simone Lesco, a gente também estaria acompanhando e registrando a construção de cenários dessa peça de teatro Infinito Interior e também a construção da luz da peça. Essa ideia do work in progress, de um trabalho contínuo, criativo, que a gente pode acompanhar, na minha visão, seria algo próximo ao trabalho que a Nise fez ao estudar as obras criadas pelos pacientes no seu ateliê, né, no hospital psiquiátrico. Por quê? Porque a Nise ela fazia algo que as universidades todas tentam e muitas vezes não conseguem, que é conseguir unir vários campos de conhecimento em um estudo só. Ela tinha o seu conhecimento da ciência, da medicina, da psiquiatria, tinha também o conhecimento da área da psicologia, de arquitetura, de teatro, sociologia, filosofia, de outras áreas do saber humano que podem enriquecer a leitura que você pode fazer de uma obra visual. Até porque quando você tem uma obra visual, você não tem apenas ali o trabalho de um intelecto, você também tem uma criação instintiva, impulsiva, que foge a uma criação unicamente racional. Esse episódio da Nise, a gente tentou dar uma abordagem um pouco diferente de documentário, né? Sair um pouco dessa tradição de documentário, digamos, cabeças falantes, né? Como se fosse uma peça de teatro sobre a Nise da Silveira e o processo de criação da atriz dessa peça, para recriar o pensamento, o maneirismo, como que ela formou esse pensamento dela, de todo o pensamento junguiano. Então a Nise acabou usando todo esse pensamento junguiano para acessar todo esse inconsciente das pessoas através da arte. O processo dela é mundialmente conhecido, é reconhecido mundialmente, né? As obras que foram feitas pelos clientes, como a Nise gostava de chamar seus pacientes, hoje são tombados pelo patrimônio histórico, então são obras de grande beleza e de grande importância para a ciência. A Nise, então, ao fazer a análise desses desenhos, dessas pinturas, ela conseguia se aproximar, às vezes, de problemas pessoais ou de sentimentos que estavam causando uma certa angústia naquelas pessoas que estavam sofrendo de esquizofrenia. E isso conseguia melhorar o estado emocional dessas pessoas e também o bem-estar delas e o convívio, ajudando, às vezes, muito mais socializáveis e também podendo voltar para casa, podendo ter uma vida em sociedade. Isso sem uso de remédios, né? E isso sem também uso de métodos, às vezes, muito abusivos, né? E muito violentos fisicamente. A gente vê que ela fez uma espécie de união entre a ciência, a filosofia e a arte. E isso sempre de uma maneira muito humana, de uma maneira muito afetiva e de uma maneira muito respeitosa, né? Ela não chamava as pessoas que frequentavam o hospital psiquiátrico de pacientes. Ela chamava de clientes, né? Como se eles tivessem uma autonomia também e uma voz ativa ali, não só uma postura passiva. O mais, acho que rico também, que ela deixou para a ciência brasileira, foi mostrar que era possível, no Brasil, num país que geralmente não estimula projetos ligados à ciência, ainda mais projetos experimentais, você ter uma prática que fosse pioneira no mundo inteiro e que levasse um pensador tão influente, né, no século XX como o Jung, a dizer que o que ele fez na teoria, a Nise da Silveira, uma cientista brasileira, acabou fazendo na prática. Isso aqui é pique. Olha, daí que ela está sendo tragada, né, parece, né? E vi uma lâmina assim, ó, ó, e ventinho certinho, ó, você viu? Deu certinho o vento quando ela chegou. E a expressão mudou. Ó, ainda deixei um pouquinho mais, você viu? Quando eu vi que tinha dado certo, eu falei assim, puta, eu vou deixar um pouquinho mais. Ainda 5, né? Não, é 6. Ó. Aê! Aê! Pega um pouquinho, fechou, né? A Nise,
ela trabalhava com uma investigação do inconsciente. E a nossa proposta para esse projeto foi buscar trazer a poesia dessa investigação. Como tornar o invisível visível, como revelar a natureza dessa investigação. Em uma abordagem poética, uma abordagem viva, porque além das texturas e cores que a gente trouxe com a luz, a gente conseguiu criar movimentação, trazer uma luz viva, pulsante, né, junto da fotografia da cena. A luz, ela dialogou muito com o cenário, com a cenografia e com a arte. Então a gente tentou literalmente entrar na mente da Nise, dos seus estudos e dos seus pacientes, para poder revelar essa sublimidade, essa poesia. Investigar esse inconsciente através da luz, revelar, né, iluminar esse inconsciente. A concepção da cenografia, eu tentei pensar como cenógrafo da peça e não deste filme. E entrei em contato com os objetos que a gente havia selecionado, que bebem da fonte da medicina e da fonte da psiquiatria e das artes plásticas em geral, né? Mas acho que um pressuposto muito grande que norteou assim, a direção de arte, até no figurino do Arthur, era não tentar retratar a figura histórica, porque isso todo mundo tem em mente, né? Então era quase que uma releitura contemporânea, fundindo esses dois mundos, do teatro, né, que é a pesquisa dessa atriz, que foi a Simone, e o ponto de vista do Grota também documental, que o cenário vai se modificando ao longo do filme, então não existe um conceito de continuidade, nem uma narrativa linear, né? Que é um pouco como o inconsciente mesmo. Então era para gerar imagens, a sombra daqueles objetos pendurados, né? Um pouco nessa metáfora do furacão, do movimento e do congelamento do tempo, assim. Então, a gente está falando muito de inconsciente em todos os cenários e também algo que contemplasse a arquitetura do Ouro Verde, né? Que tudo isso seja lembrado amanhã pela manhã, na hora da visita, quando tentarem conversar sem dicionário com esses homens sobre os quais reconheçam, os senhores só têm a superioridade da força. Há uma espécie de tríade, assim, né? Que eu acho que começa com o Jung, também se estende ao Spinoza e inclui o Arthur. Esses três pensadores que acabaram meio que sendo talvez as influências mais próximas da Nise. É interessante a gente tentar criar isso também no filme, tentar criar uma narrativa que não partisse de uma lógica de unidade de tempo e espaço muito sólida e que a gente pudesse também tentar imprimir no filme um certo sentido de fluxo, no qual o espectador pudesse passear pelos textos da Nise, pelos cenários, pelos pensamentos, como se fosse também uma espécie de passeio pela mente da Nise da Silveira real. Não existiria outra maneira assim, de fazer um documentário sobre a Nise de uma forma tradicional, porque ela não era tradicional, né? E a partir de todo o material que existe sobre a Nise, de tudo que ela escreveu, de toda a pesquisa que ela fez, não teria como fazer isso numa ordem linear, né? Os nossos sonhos, o nosso inconsciente, ele não é linear, né? Quando a gente não sonha de forma linear. E o próprio processo de ensaio, para mim, também já foi uma coisa completamente diferente, né? Porque não existe um roteiro certo, né? Fechado, com começo, meio e fim. Então não é um ensaio que você decora as falas muito antes, porque justamente trazer esse caráter de improviso é importante para esse processo também. É uma peça que está sendo ensaiada, então os textos eles estão verdadeiramente sendo meio que criados ali na hora. Alguns são decorados, mais ou menos decorados, outros são lidos. A verdadeira filosofia, no sentido grego, ensina a viver e é também um aprendizado para a morte. É um mergulho muito profundo sempre um processo de filmagem, né? É sempre uma experiência e quando você faz um processo desse e ainda podendo se aproximar de uma pessoa como a Nise da Silveira e do trabalho que ela fez, é ainda mais enriquecedor, assim, não tem como você sair ileso. Cada vez que eu me aproximo mais da Nise, mais a gente vai compreendendo, né, a grandiosidade que ela era e né, porque ela está aqui ainda, né? O legado dela ainda está aqui com a gente. A arte, ela é um processo espiritual, assim,
de autodesenvolvimento mesmo, de autoconhecimento através da arte. Para mim, a arte acaba sendo quase que uma espécie de terapia também, né? Porque você acaba pensando muito e se pensando, tentando entrar em contato com a sua sombra, né? A gente tem que entrar em contato com as nossas imagens internas, né? Com o mundo simbólico. É engraçado porque daí você se identifica muito como artista com o processo da Nise terapêutico mesmo, né? Com as pessoas com quem ela trabalhava.